Olá pessoal, Márcio aqui. No artigo de hoje a gente vai falar sobre o Map Struct, um framework muito útil no dia a dia para fazer conversão de classes Java, de entidades, de Java Beans para DTO, um padrão de projeto onde é largamente utilizado para a gente fazer transferência de dados, validação de dados em alguns casos, transformação. Então é um padrão muito comum no meio Java, Data Transfer Robots e em outras linguagens também. E a gente muitas vezes precisa fazer essa conversão. E esse rapazinho aqui, essa biblioteca, ele vem para ajudar. Ele vem para fazer esse parse de uma forma muito simples, essa conversão, sem aquela verbosidade de ficar fazendo get e set entre um objeto e outro, de uma forma implícita. Ele faz essa inferência, ele faz essa leitura das nossas classes e através de um mapeamento, através de uma interface que a gente sinaliza qual campo representa qual campo nos distintos objetos, ele faz automaticamente essa conversão para a gente. E aqui existe um exemplo no site do criador da biblioteca que ele usa esse carro, dá um exemplo muito simples aqui de uma entidade de carro, depois um DTO carro também, com um atributo com nome diferente, um atributo number of seats e o outro seat count, ou seja, número de assentos, quantidade de assento, e um último atributo onde tem um tipo complexo, car type, que no DTO vem como string, e ele faz essa conversão de uma forma intuitiva, obviamente, de uma forma rápida, após o mapeamento em uma interface, tá? Criou uma interface car mapper e ele faz todo esse trabalho numa única linha de código. Ele é capaz de, através desse car mapper instance, ele traz um carro a partir de um DTO, onde a gente fornece um carro, cria um carro aqui em cima, carro, new carro, passa ele como parâmetro e converte um DTO numa única linha, ao invés de ter toda aquela verbosidade de ficar fazendo get e set entre um objeto e outro, tá bom? De uma forma simples é isso. Aqui estão as dependências e a gente vai para o hands-on, para a mão na massa, para ver como fazer isso na prática, tá bom? Então vamos lá. A gente vai criar um projetinho Maven aqui, tá? Create Maven Project, vamos lá. A gente vai clicar aqui em Create Simple Project para não fazer seleção de projeto, e a gente vai dar o nome do nosso projeto. Aqui é o Group ID, é o nome da organização do grupo, pode colocar o mesmo nome, a gente vai chamar de entidade para DTO. É o nome do meu projeto. Eu vou copiar aqui e vou colocar o nome do artefato, ou seja, o nome do grupo e da entidade é o mesmo. Só para efeito de aprendizado não tem problema. E aqui eu já começo a criar o meu projeto Maven, tá? Pronto, projeto Maven criado, vamos às dependências, são as configurações, a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso projeto. Vou dar uma organizada aqui no meu POM, Ctrl Shift F para formatar, que são as informações básicas, já vem automático criada no POM, quando que o Maven cria o projeto, o Eclipse cria o projeto, e agora a gente vai criar nossas dependências, tá? Tá, e agora vamos às dependências. Salvei, posso ir direto na internet e pesquisar, como posso vir aqui adicionar pela interface do meu Eclipse. E a nossa primeira dependência, que a gente listou anteriormente, é um Map Struct. É a biblioteca, a principal biblioteca que vai ser necessário para a gente fazer essa conversão. Então vamos lá, org map struct, aqui está, e eu vou pegar a última aqui, 1.42 final. Adicionada, qual é a próxima? Map struct processor. Novamente, eu dou um adicionar, map struct processor. Vamos lá, ele trouxe aqui, map struct processor, 1.42 final também. Pronto, adiciona. E por último a gente vai adicionar AssertJ Core. AssertJ Core. Pronto, AssertJ Core, aqui está. A versão que eu fiz o teste é 3.6.2. 3.6.2, aqui está. Beleza. Essas aqui, o escopo delas será só teste, então não preciso colocá-la para empacotamento junto com o projeto, ela vai ficar só em tempo de teste. Feito isso, salvo meu projeto e ele vai baixar as bibliotecas.
E por último, adicionei uma versão do JUnit para a gente fazer nossos testes. E vamos lá, mãos à massa, nosso projeto já está pronto, já está configurado para a gente fazer a... E vamos lá, nosso projeto já está configurado. Primeiramente, vamos criar as classes Java, a entidade, tá? E o DTO para fazer essa conversão. Vou seguir na mesma linha, fazer o mesmo exemplo como sugestão do site do MapStruct. Vou criar uma entidade carro, vou criar aqui um atributo private modelo, private string modelo, vou criar um int, vou chamar de assentos. Pronto, esse é toda a minha entidade. Uma entidade simples para fazer uma demonstração do funcionamento do MapStruct. Aqui vou gerar os construtores e os métodos básicos da classe da entidade. Vamos criar agora o DTO, que vai fazer essa transição de dados, essa transferência de dados, tá? Vou chamar de carro DTO. Que eu vou chamar de private string. Para demonstrar o funcionamento da biblioteca, como ela funciona, desse mapeamento de nomes, eu vou colocar os nomes diferentes para demonstrar isso. Private string, um que eu chamei lá aqui na entidade de modelo, eu vou chamar de nome modelo. E o DTO muitas vezes é usado todo como string, os atributos, que geralmente é entregue para uma camada de visão, e geralmente um dado precisa ser no formato string, e em alguns exemplos é muito comum a gente ver precisar de um dado formatado num outro padrão. Então vou deixar como string aqui para a gente demonstrar também o funcionamento da biblioteca, do framework, como ele se porta. Tá? E aqui em assentos eu vou colocar num assentos e vou manter ele como string. Vou criar um construtor padrão, criar um construtor. Na verdade eu não preciso desse construtor aqui, porque quando eu instanciar os objetos eu vou exigir que ele informe os valores, então eu vou querer um construtor com argumentos. Tá aqui, eu quero os dois argumentos. E criar meus métodos getter e setters. Pronto. Tenho o meu DTO com um nome determinado, com tipos diferentes, e tenho a minha entidade. Agora eu vou criar minha interface de mapeamento. É a interface que vai fazer a conexão entre a entidade e o DTO, que é o que vai dizer para a biblioteca como que a gente quer o comportamento dela, tá? Como que ela vai fazer essa conexão entre os atributos. Vamos lá, eu vou chamar lá de carro converter, que vai ser uma espécie de conversor. Ele vai entender o que é o DTO, entender o que é a entidade e fazer essa conversão. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer que essa interface, utilizando a notação mapper, ela é um mapeamento do MapStruct, perdão. Ou seja, ela é uma classe, tá, que recebe esse mapeamento do MapStruct e vai fazer conversão entre duas entidades. Aliás, uma entidade e uma classe, tá? Um DTO. Vamos lá. Agora a gente precisa criar o quê? A gente precisa criar o objeto que vai ter essa inteligência, que vai fazer em tempo de execução esse parse, essa conversão, que é o mesmo nome da interface. A própria biblioteca vai fazer a implementação dessa interface. Então a gente utiliza essa mesma biblioteca, essa mesma classe, vou criar um converter, e a gente utiliza a classe mappers dessa biblioteca, e dá um get mapper. E passo quem? A nossa classe. Pronto. Já temos um converter, tá? Já temos um converter. Vamos lá. Agora eu vou criar os métodos que vão fazer a conversão especificamente entre as duas entidades, entre a classe carro, a entidade carro, e o DTO de carro também. Vamos lá, eu vou chamar de getEntity, que será o método que trará de um DTO para a entidade, e eu tenho um método que vai ser o getDTO, que vai trazer de
de uma entidade para o DTO. Só que o retorno não vai ser vazio. Se eu quero um entity, eu quero a classe carro. Se eu quero um DTO, eu quero um carro DTO. Pronto. E agora começa a brincadeira. Como que ele sabe como que ele vai fazer o mapeamento desses atributos? Existe uma anotação chamada mapping, que nela tem dois atributos de grande importância, que é o source e o target, que seria basicamente o nome do atributo origem e o objetivo, o cara que a gente vai fazer o mapeamento. A origem, aqui no caso, vai ser, vamos ver aqui a minha origem, nome, modelo e modelo. No outro exemplo aqui é num assentos e assentos. Pronto, isso é tudo que a gente precisa fazer para a nossa entidade, para a nossa classe de conversão entender o que ela precisa fazer. Ela já sabe que esse atributo representa esse atributo em uma determinada outra classe e assim por diante, tá? Como o exemplo aqui é muito parecido, a gente pode simplesmente fazer o método de retorno apenas alterando os nomes. Eu venho para cá e substituo os nomes. Pronto, eu já tenho meus dois métodos que vão fazer a busca, a conversão dos objetos de forma automática a partir desse mapeamento. Agora vamos ao nosso teste. Vamos aqui no pacote de teste, no open source, no source folder de teste, perdão, e vou criar uma classe de teste, que eu vou chamar de carro teste. Pacote eu vou chamar de testes. Aqui eu vou criar o meu primeiro método que vai ser o teste entidade para DTO. O que é esperado nesse método é eu fazer um teste de uma entidade que eu tenha convertendo para um DTO, tá? Já vou mapear ele aqui como teste do JUnity e vou fazer um primeiro teste. O que eu vou ter? Eu vou ter então uma entidade. Nesse caso, quem é minha entidade é o carro. Então eu tenho um carro. Vou instanciar um novo carro a partir do seu construtor, que eu vou ter o modelo, que eu vou chamar de Porsche Cayenne, e a quantidade de assentos eu vou botar 2. Pronto, e a mágica acontece exatamente aqui. Como que eu faço essa conversão? De uma forma muito simples, com apenas uma linha. Imagina se eu tivesse uma entidade com 15 atributos e eu precisasse ficar fazendo get em todos os campos para converter de um DTO para entidade. Aqui simplesmente eu pego um carro, agora eu quero um carro DTO, DTO é igual, chamo a minha classe de mapeamento, que é carro converter, ponto, converte, uso o atributo que a gente criou dentro dela e dou um get DTO. Pronto. A partir daí eu já tenho toda essa entidade aqui sem chamar nenhum método get. E como a gente faz esse teste? Aqui já finalizou a nossa implementação. Nossa implementação termina aqui. Daqui para frente é só o teste que a gente vai fazer. Na vida real, se a gente estivesse utilizando, a gente faria essa implementação chamando uma linha de código e a gente já teria o DTO ou vice-versa, a entidade pronta. Agora a gente vai aos testes. Vamos lá, vamos fazer o nosso teste. A gente vai usar o nosso AssetJ, usando o AssetDet. Aqui a gente vai checar o nome do modelo, se é o Porsche Cayenne, que a gente setou acima. E agora a gente vai checar o get número de assentos, que a gente colocou 2 acima. Só que como é um DTO, o DTO está setado como string, o nome desse atributo.
Lembrando, pessoal, que para fazer os nossos testes finais a gente precisa dar o build do nosso projeto, porque o MapStruct é um processador de anotações, ele é um compilador. Ele vai pegar todas as instruções que a gente fez no mapeamento e criar o bind entre as classes, criar as classes por debaixo dos panos que vai fazer a conexão, tá? Efetivamente os gets e sets entre uma classe e outra, tá? A gente fez o build aqui no nosso projeto, ele buildou com sucesso e agora a gente vai rodar nosso teste unitário. Anteriormente eu esqueci aqui no mapeamento de informar um parâmetro para o método. O mapeamento, a classe de mapeamento, ela precisa. O método getEntidade, ele vai extrair os dados que estão aqui mapeados a partir de uma fonte e um objetivo. E esse objetivo, no caso, quando eu vou obter uma entidade, é o DTO. E no caso, quando eu vou obter um DTO, é uma entidade. Feito isso, feito a compilação, o build do projeto, Maven Build, a gente executou o teste, o primeiro teste, e funcionou. Eu passei um Porsche Cayenne, criei uma entidade de carro a partir do Porsche Cayenne, com 2 assentos, e com um DTO, carro converter, converte, eu dei um get DTO informando essa entidade, e ele me trouxe o nome do modelo, é equal to Porsche Cayenne. Se eu alterasse o nome aqui, Cayennes, será que ele funcionaria? Errado. Ele encontrou um Porsche Cayenne, mas o esperado era Porsche Cayenne. E se eu colocasse 3 assentos? Nome certo, mas assentos errados. O teste também não funcionaria, porque o esperado era 3 e era 2 e veio 3. Se eu botasse o 2 aqui e refizesse o teste, funcionaria, porque eu estou informando uma entidade Porsche Cayenne com 2 assentos e passando um DTO. E se eu quisesse fazer o contrário? Fazer o contrário, obter de um teste DTO para entidade. Nesse exemplo, eu teria um DTO, carro DTO, aqui se tornaria um DTO, eu instanciaria um novo DTO como exemplo, vou chamar de BMW Z1 com 4 assentos. Pronto. Aqui ele está dizendo que eu não tenho um construtor de inteiro, e realmente não tenho. O meu DTO é todo em string. E aqui eu vou fazer a conversão para uma entidade. Então a minha entidade carro converte, e eu vou buscar agora um getEntity, informando meu DTO. Feito isso, ao invés de obter o valor do DTO, eu vou obter o valor da entidade que eu acabei de fazer a conversão e vou buscar os atributos que eu quero. Aqui não é getNomeModelo, é getModelo, e aqui não é getNumAssentos, é getAssentos. Pronto. E o nome que eu quero de retorno aqui é BMW Z1 e com 4 assentos. Só que dessa vez é um inteiro que eu espero, porque a minha entidade, o dado é inteiro. Eu dou um salvar, run as, e o teste funcionou, tanto para a entidade quanto para o DTO. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Uma biblioteca muito bacana para o nosso dia a dia, para deixar o nosso código mais limpo, menos verboso e muito funcional para o dia a dia. Tá? Dúvidas e sugestões, deixe nos comentários. Espero que possa ajudar alguém, uma pessoa pelo menos. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.